Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast de divulgação científica do IF Sul de Minas Campus Passos, Eixos Tech. Esse podcast agradece a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pelo apoio. No episódio de hoje, nós teremos dois convidados muito especiais para que a gente possa debater a neurociência do consumo. Primeiro de todos, eu gostaria de agradecer o convidado, o professor Diogo Cauano. Ele é docente do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, IF Sul de Minas Campus Passos, doutor em Ciências da Comunicação e mestre em Ciências da Comunicação pela USP, e graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda também pela USP. Hoje nós temos aqui como co-anfitriã, novamente conosco, a professora Alice Cardoso Campos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IF Sul de Minas Campus Passos. Professora Alice é doutora e mestre em Administração pela Universidade Federal de Lavras, na linha de pesquisa Gestão Estratégica, Marketing e Inovação, e graduada em Administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares. Pessoal, vamos lá então começar esse debate extremamente interessante, importante e altamente diferente de tudo que a gente já discutiu aqui no nosso podcast. O episódio de hoje, então, vai trazer uma questão que muitas das pessoas talvez não tenham nem ideia do que se trata. Muita gente não faz ideia do que é, como funciona, quais são as aplicações, por que estudar isso é importante. Então nós vamos tratar hoje da neurociência do consumo. E para isso, como eu já falei para vocês, nós vamos ter dois especialistas aqui em marketing discutindo esse assunto conosco. Então, professor Diogo, obrigado pela sua presença nessa missão que você está conosco aqui em popularizar a ciência no Brasil. E professora Alice, mais uma vez, obrigado por estar conosco, dessa vez não como entrevistada, mas como co-anfitriã. Diogo, gostaria de começar o nosso papo dando uma explicação para os nossos ouvintes de maneira geral, trazendo para eles a compreensão simples do que é a neurociência. Olá, João. Primeiro, obrigado pelo convite. Olá também, professora Alice. É um prazer estar com vocês e contribuindo aqui com o podcast aqui, tá? Vamos lá. O primeiro ponto, né, relacionado à neurociência, o nome em si às vezes pode parecer um pouco difícil, mas não tão familiar para a gente, mas ele é bem intuitivo, né? Então ele é basicamente a ciência que estuda algumas questões tanto relacionadas ou à neurofisiologia, que a gente fala, ou à neuroanatomia, né? De novo, são termos um pouco estranhos, mas basicamente é uma ciência, né? Ou seja, como que a gente estuda os processos que ocorrem no cérebro, no próprio encéfalo. Tá? Maravilha, interessante entender que esse conceito ele pode e deve ser aplicado quando a gente começa a discutir as questões de gestão, de marketing, de propaganda, de ciências da comunicação. E dentro dessa lógica, é uma revolução. Então a gente, corrija se eu estiver errado, nós estamos falando de uma ciência do século XXI ou uma ciência que já vem sendo discutida desde o século XX? Ou melhor dizendo, é uma discussão que a gente está pensando na aplicação da neurociência atrelada à comunicação, é uma coisa mais recente, é uma coisa mais antiga? Como é que está o contexto disso? É bem bacana essa pergunta, João, porque embora parece que a gente tenha ouvido falar só ultimamente, né, em neurociência, neuromarketing, tem algumas pessoas também que falam neurociência do consumo, já é uma questão ali que a gente pode falar tranquilamente de décadas, né? Então algumas décadas ali, desde a segunda metade, o final da segunda metade do século XX, onde começaram de uma forma mais importante a se desenvolver os primeiros estudos que começaram a aplicar os princípios de neurociência a algumas áreas mais de negócios, né? Seja da comunicação, seja do marketing. Então, recentemente tem havido uma crescente muito grande desses estudos, né? Tem alguns fatores que estão ligados a esse crescimento, mas já vamos dizer assim, uma ciência que vem sendo estudada já há alguns anos, né? Algumas décadas. E aí, dentro do século XXI, então, a gente pode perceber que nós temos um aumento então, da quantidade de estudos, da variabilidade. Essa temática também está sendo abordada de uma maneira multidisciplinar, né, no viés da gestão, no viés do marketing, no viés da comunicação como um todo. Então é interessante a gente perceber que a ciência vem evoluindo nesses assuntos e trazendo novas perspectivas para a gente poder resolver os problemas do cotidiano
que é aquilo que a ciência trabalha, né? Principalmente aí, quando a gente olha nos dias de hoje, resolver os problemas contemporâneos da nossa sociedade. Mas beleza, então. Trazendo para essa discussão, eu gostaria de entender melhor o que é então a neurociência aplicada ao consumo. Ou seja, como que a neurociência, obviamente enquanto ciência, as suas metodologias, as suas ferramentas podem ser aplicadas de modo a ajudar a gente a entender a questão do comportamento do consumo, comportamento do consumidor, a questão de consumo, mais um consumo maior, um consumo menor, de entender a variação do consumo. Então, assim, de maneira geral, depois eu tenho então uma pergunta que eu vou replicar. A gente pode utilizar a neurociência também para estudar variação de demanda, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta, vamos lá, né? Assim, essa última é uma pergunta difícil. Vamos ver se até o final dessa fala eu consigo pensar em alguma coisa, né? Mas o que você falou tá certo, né? Então, o que aconteceu nos últimos anos é justamente esse processo. Ou seja, se a gente for pensar há não muito tempo atrás, há 30 anos atrás, o que a gente tinha de conhecimento que era feito em neurociência, basicamente era muito mais concentrado na área da medicina e da psicologia, né? Ou seja, áreas relativamente diretamente relacionadas à saúde, né? e à área médica em si. O que aconteceu nos últimos anos, com a difusão das metodologias de neurociência e a própria interesse de pesquisadores de outras áreas, juntamente com acesso a essas metodologias, fizeram com que outras áreas do conhecimento começassem a olhar para a neurociência e falar assim, opa, será que tem algum conceito, alguma descoberta, né, alguma discussão que está rolando ali, né, que antes era só restrita a médicos ou a psicólogos, né, as pessoas mais dessa área, que a gente pode aproveitar? E a resposta é sim, né? Então, para você ter uma ideia, João, né, no começo dos anos 2000, ou seja, desse século, né, a gente tinha mais de 70% da produção de conhecimento, ou seja, né, de qualquer ciência relacionada à neurociência nas áreas de psicologia e medicina. E nos últimos anos, nos últimos 10 anos, isso caiu mais de 12 pontos, né, pontos percentuais. Ou seja, outras áreas estão realmente se aproveitando disso. Então, a educação que começa a se perguntar, olha, como que o processo de aprendizagem funciona em idade escolar, para crianças, para adolescentes ou pessoas que são neuroatípicas. Da mesma forma, a administração pode ter perguntas do tipo, olha, em que medida novos, né, voltados para marketing, em que medidas os estímulos de marketing no contexto atual, mais concorrencial, mais com apelo forte a gente estabelecer um vínculo emocional com o consumidor, de que forma a gente pode medir essa emoção que o consumidor sente quando a gente faz uma ação de marketing? Ou como o nosso produto, por exemplo, está sendo visto numa gôndola no supermercado? Será que as pessoas estão olhando para a minha marca, depois de olhar para a marca B ou para a marca C? Ou será que as pessoas ainda estão olhando primeiro para o preço, para depois para a cor da embalagem, depois para a marca, depois para o tamanho? Ou ainda, dentro da própria produto, né, da própria empresa, né? Vamos imaginar, sei lá, uma embalagem de sabão em pó, né, ou sabão líquido. Será que as pessoas, como é que elas estão percebendo, que a gente fala, as características desse produto? Elas estão olhando para o tamanho da embalagem, se ele tem perfume, se ele rende mais, se ele é mais barato, se ele é mais econômico, né? Então, tem muitas perguntas que no contexto atual, que a gente fala no contexto contemporâneo, onde as marcas estão buscando um forte vínculo com os seus consumidores, porque é isso que garante lealdade, é justamente aí que a neurociência pode ajudar. Em ajudar a entender o consumidor, a gente entender o consumidor com metodologias que, eventualmente, as metodologias tradicionais não são tão boas, né? Toda metodologia de pesquisa tem o seu viés, né? Que a gente fala, os seus problemas, vamos dizer assim. A neurociência não é diferente, mas a neurociência vem para ajudar nesse sentido. Então, nesse contexto, pode ser uma abordagem diferente que deve ser utilizada em outros contextos. Por exemplo, você vai fazer um teste com um consumidor que vai até um supermercado para comprar amaciante de roupa. Uhum. Então, geralmente, ele vai olhar várias características para escolher esse produto. A marca, o preço, o cheiro, principalmente, porque o amaciante ele tem como característica deixar a roupa com um cheiro marcante e também com a maciez, que é aquilo que você busca naquele produto. Uhum. Então, você pode utilizar, por exemplo, a neurociência para verificar se aquele consumidor, quando ele, por exemplo, abre a embalagem, sente o cheiro, ele tem determinado tipo de reação com marca A, marca B, marca C,
e aí, a partir dessa reação que o cérebro dele indica, vamos supor que ele opta pela marca A, e aí você estudar quais reações o cérebro dele teve quando ele fez a opção por aquele produto específico. É mais ou menos por esse caminho? Exatamente, João. E você tocou num ponto que é muito legal, porque é um dos pontos, assim, vamos dizer, que eu acho mais interessantes dentro de neurociência, que a neurociência a gente fala principalmente voltada ao consumo, né, neurociência do consumo. O que ela faz? Ela basicamente mede as reações ou avaliações dos consumidores de uma forma que a gente chama de implícita. O que significa? O consumidor não verbaliza, né? Ele não fala assim, gostei, não gostei, gostei tanto, né? Então, a gente tem vários métodos que a gente faz de forma que a gente consegue medir as percepções e as reações do consumidor sem que ele verbalize isso. Pode ser, por exemplo, por uma ressonância magnética, que a gente olhe lá quais áreas do encéfalo, do córtex está ativando, ou córtex, ou regiões subcorticais. Pode ser como que ele está prestando atenção visual para uma embalagem. Pode ser, por exemplo, qual que é a sensação emocional que ele está tendo a uma embalagem, a uma vitrine, a um cheiro, por exemplo, né? Então, dependendo da metodologia, a gente tem esse tipo de reação que não é uma reação implícita, que a gente fala, não é uma reação declarada, é uma reação que a gente não verbaliza, né? E aí o que às vezes acontece de interessante é que do ponto de vista das metodologias tradicionais, o que pode acontecer, e a ciência já verificou, né? Já tem estudos que já verificou, alguns muito interessantes, né? Não sei se vai ter tempo de falar, mas, por exemplo, teve um estudo clássico de neurociência do consumo. O que eles fizeram? Eles fizeram um estudo para saber como que as pessoas experimentavam refrigerante. Será que as pessoas... E como é que era essa preferência por esses refrigerantes, né? Então, o que eles fizeram? Olha, vamos fazer um experimento e separar em 2 grupos de pessoas. Para um grupo, a gente vai fazer um teste cego, né? Então, a gente vai dar... eles tinham Pepsi e Coca-Cola, né? Então, para esse grupo, as pessoas não sabiam se elas estavam tomando Pepsi ou Coca-Cola. Então, não tinha nenhuma identificação, né? E aí, as pessoas tomavam e assinalavam ali a preferência delas e o que acontecia ao mesmo tempo no cérebro delas ali com o equipamento. Para outro grupo, as pessoas tomavam os 2 refrigerantes, só que eles sabiam que estavam tomando ou Pepsi ou Coca, né? E aí o que aconteceu? Quando para o primeiro grupo que não sabia qual era a marca que estava sendo experimentada, né, as pessoas ali que estavam participando do estudo preferiram Pepsi. E por que eles preferiram Pepsi, né? Segundo a neurociência, o que eles verificaram ali na ativação do cérebro das pessoas era justamente que a área que era mais ativada naquele momento era uma área de preferência sensorial. Ou seja, do ponto de vista sensorial, as pessoas estavam preferindo Pepsi pelo gosto, né? Agora, para o segundo grupo, onde as pessoas sabiam que estavam tomando ou Coca ou Pepsi, as pessoas preferiram Coca, né? E aí, qual que é a discussão que está, né? Primeiro, são fatores que não só são os fatores sensoriais que fazem a gente tomar a decisão por escolher um produto, né? Acontece muito com cerveja, né? Se a gente fala assim, olha, que cerveja ruim, mas será que se você não estivesse olhando para a embalagem desse rótulo, você avaliaria ela como ruim? Ou ao contrário, será que se você estivesse tomando uma cerveja não tão boa, de uma qualidade duvidosa, vamos dizer assim, né, e tivesse ali um rótulo de uma embalagem de uma cerveja premium, será que ela avaliaria de uma forma melhor por saber que ela está tomando só pela rotulagem ali do produto está desse jeito, né? Então, são esses pontos que a neurociência ajuda a gente a entender, né? Então, às vezes a gente verbaliza uma preferência, mas do ponto de vista sensorial, o que está realmente acontecendo com a gente acontece diferente, né? Que é muito interessante, né? Infelizmente, quando a gente fala assim do consciente, a gente é muito influenciado pelas marcas, pela força de cada marca, né? Então, até o momento, eu só consigo ver a neurociência do consumo para analisar realmente essas questões lá do implícito, lá do inconsciente. Porque nós temos, por exemplo, umas técnicas projetivas para poder tentar sugar da pessoa, mas quando a relação é uma relação com sabor, aí eu não consigo ver outra coisa sem ser a neurociência. Isso é muito bacana. Um comentário. Eu comecei a ler sobre neurociência quando eu fiz intercâmbio em 2015. E eu achei o máximo. Só que aí quando eu fui aprofundando, fui vendo que tem muita coisa mais a fundo, né? Tem que ter aparelhagem,
tem que ter um conhecimento bem vasto. E eu achei extremamente interessante. E aí, um ponto que eu queria te perguntar são os equipamentos. Pelo que eu conheço, tem um que coloca na cabeça, né? Que analisa o cérebro. Tem um óculos para analisar o olho, não é? Uhum. E uma tela em que você consegue saber para onde a pessoa está olhando. São esses? Isso, tem bem colocado, Alice, né? Vamos dizer assim, geralmente tem um kit básico para você fazer essa análise? Então assim, são algumas ferramentas que a gente chama, né, de métodos ou metodologia, que dependendo do objetivo, do que a gente quer entender no consumidor, essas ferramentas existem ferramentas mais apropriadas, né? Como se fosse desparafusar um armário, né? Então assim, se eu preciso desparafusar um armário, eu vou precisar de uma chave de fenda, provavelmente. Não vou precisar de um martelo. Agora, se eu preciso ali pregar um prego, provavelmente eu vou precisar de um martelo. Então, para a neurociência é a mesma coisa. Então, dependendo do tipo de objetivo que você quiser entender no seu consumidor, você vai usar uma ferramenta diferente, né? Tem algumas principais, que são essas justamente que você colocou, né? Então, a primeira, que a gente chama de eye tracking, né? Que nada mais é do que rastreamento ocular. Então, a gente consegue saber para onde que a pessoa está olhando, né? Pode ser uma embalagem, uma vitrine, um ponto de venda, uma ação comercial, uma publicidade, o que for. Então, a gente consegue saber para onde ela está olhando. E por que isso é importante? Porque para onde a pessoa olha é um indicativo de para onde ela está prestando atenção, né? E para onde ela está prestando atenção, por sua vez, indica que aquela informação é relevante para ela de alguma forma ou atraiu a atenção dela, né? E isso tem uma consequência, porque quanto mais ela olha para um estímulo, para uma embalagem, para uma marca, mais ela tende a processar aquela informação no cérebro. E aí, por consequência, mais ela tende a se lembrar daquela informação. O que pra gente do marketing é muito importante, né? Então, quanto mais uma pessoa olha, é um sinal muito bom, né? Então, essa é uma metodologia que a gente chama de rastreamento ocular ou eye tracking, né? Tem uma outra, que é a que você falou, que aí são duas, né? Que a gente está falando de a gente fazer o imagiamento, ou seja, entender o que está se passando na cabeça do consumidor. Uma que mede a atividade do cérebro por uma atividade elétrica, que a gente chama de eletroencefalograma, que são aqueles eletrodos, né? Até usado muito na clínica, né? Em medicina. E é um exame comum, né? Não é um exame caro, é um exame assim, muito dos, vamos colocar, atendimentos básicos de saúde que tem no serviço de eletro, tem esse tipo de atendimento. Isso, né? Então são eletrodos que a gente coloca assim no couro cabeludo da pessoa e a gente pega ali a atividade cortical, né? A atividade elétrica do cérebro dela. A diferença é que tem algumas metodologias que, de novo, respondem algumas e não respondem outras, né? O EEG, que é esse eletroencefalograma, ele consegue, qual que é a questão dele? Ele consegue pegar só a atividade que está mais na superfície do cérebro, que a gente chama de córtex, né? Praticamente emoções? Não só emoções, mas também processo atencional, né? São outras questões que dá para avaliar, só que ele tem essa limitação, ele não vai lá para baixo do cérebro, vamos dizer assim, que a gente fala lá para a amígdala, que a gente chama de regiões subcorticais, né? Mas, por outro lado, a gente tem a ressonância magnética. De novo, é outro equipamento que é usado na medicina, é aquele tubo onde a gente entra deitado, ele começa a fazer um barulho, apitar, e aí esse sim ele consegue pegar a atividade do nosso cérebro em toda a região, seja mais externo, seja mais interno, né? Só que, de novo, aí ele tem uma questão que o EEG não tem, ele demora um pouco para você perceber qual a reação, qual a parte do cérebro está sendo ativada, né? Então você não consegue relacionar muito, acabei de olhar para uma modelo na propaganda, não vai ser imediatamente que a parte ali do cérebro que processa a informação vai acender, então é difícil de você relacionar temporalmente isso, coisa que no EEG você consegue, né? Então eles têm essas limitações, né? Então esses três, e tem mais um último que eu falaria que é bastante importante também, que é um equipamento que a gente chama de análise de condutância de pele, né? O que a gente faz? É um sensor que a gente coloca na mão das pessoas. E o que a gente faz? De novo, né, como todas as outras, a pessoa pode assistir uma propaganda, ver uma vitrine, uma embalagem, cheirar um perfume, qualquer coisa assim. E ela não precisa falar nada e a gente consegue medir qual é a ativação emocional dela por essa atividade que a gente fala, uma atividade que vem da pele, que vem do sistema periférico e do sistema nervoso central, né? Então o sistema nervoso central processa aquela informação e aí a pele faz ali, ela sua, né? Só que ela sua, a gente nem percebe que ela está suando, e esse sensor consegue pegar essas variações, e essas variações a gente consegue medir
como que está a ativação emocional, né? A resposta emocional dessa pessoa a esse estímulo. Pela mão? Pela mão. Que bacana. Nossa, muito bacana. Um ponto que você tinha perguntado para ele, João, é sobre a demanda, né? Se pode aumentar a demanda? Se a gente consegue, por exemplo, fazer um estudo em que a gente utiliza essas ferramentas para tentar verificar a questão da variação de demanda de determinados produtos. E aí tentar entender por que essa demanda está variando com os resultados que a neurociência vai trazer para nós. Eu acredito, assim, né? Fiquei pensando nesse tempo que seja extremamente possível. Até porque nós temos a demanda por necessidade e a demanda por desejo. Principalmente a demanda por desejo, né? A necessidade com certeza também. Mas principalmente a demanda por desejo, se a gente conseguir usar a neurociência para entender o que é importante para o consumidor, a gente consegue variar essa demanda. Concorda, Diego? Concordo, né? Então, assim, vamos supor que a gente, né, existem algumas empresas até que trabalham com isso, em parceria com algumas universidades, que olha, será uma empresa de cosméticos, por exemplo, né? A gente vai lançar um novo cosmético que tenha na sua base, sei lá, castanha do Pará, né? E será que essa fragrância ou essa textura pode ajudar a gente a entender de que esse produto vai ter uma boa aceitação no mercado, por exemplo? Seria um estudo de lançamento, né? Que tem a ver com uma demanda, mas uma demanda ali prévia a um lançamento. Então a gente consegue saber, eventualmente, se aquele produto que foi dimensionado daquela forma pode ter uma percepção positiva, seja do cheiro, seja da questão um pouco mais tátil, né? Ou a percepção, inclusive, de uma propaganda, de uma campanha de lançamento, e a gente consegue saber como que as pessoas reagiram àquela campanha de lançamento de um produto. Então, se ela reagiu de uma forma emocional positiva, ou muito positiva, ou mais positiva do que a média, a gente pode imaginar que o interesse por aquele produto pode eventualmente gerar uma demanda interessante para o mercado. O mais interessante dessa proposta também é que a gente pode testar, por exemplo, um jingle. Sim. Uma campanha de marketing lançou um jingle para determinado produto, e aí você testa a reação das pessoas ao ouvir aquele jingle. E eu acho que o mais interessante ainda que a gente pode pensar da utilização dessa metodologia, não somente jingle, mas vejam só que a gente poderia mensurar até mesmo a aceitação de uma pessoa por um determinado música, pensando na indústria musical. Sim. Uma batida de um determinado tipo de instrumento, um ritmo, e aí a gente pode pensar de maneira ampla até mesmo no comércio, na indústria que virou a música, né? A gente não fala mais somente de arte, mas a gente tem uma produção quase que fordista hoje de música no Brasil, né? Sobretudo quando a gente olha aí o sertanejo. E aí a gente pode pensar a neurociência mensurando ou tentando medir a aceitação do público para determinado tipo de batida. Então é fantástica a possibilidade de utilização dessa metodologia. Mas como você mesmo trouxe, muito importante ressaltar que, como toda metodologia científica, ela pode ter vício, ela pode ter falha, e aí ela tem que ser complementada por outras técnicas que vão ajudar a gente a resolver essas questões. Mas aí, pensando de maneira prática, agora eu, enquanto administrador, tentando trazer essa realidade para as organizações, e no Brasil a gente sabe que a maioria das empresas são micro e pequenas empresas. Uhum. E aí, dentro desse contexto, eu queria te perguntar, ok, é uma metodologia que está se mostrando aplicável, utilizável, que traz bons resultados, que pode apontar para a gente com relação à tomada de decisão no contexto organizacional. Mas agora é a pergunta de milhões, qual é o custo disso? Para a gente conseguir utilizar essas ferramentas, por exemplo, no contexto de uma micro e pequena empresa. A gente está numa região aqui, principalmente na cidade na qual a gente está gravando, que tem um centro comercial muito grande, é uma cidade que a economia está calçada no setor de serviços, e a gente já teve, num passado não muito distante, uma grande quantidade de fábricas na área de vestuário, de moda. Pensando nessas empresas, que são micro e pequenas empresas, é altamente distante essa realidade para elas utilizar essas técnicas para pensar em aumentar as vendas, tá? Ou é uma coisa que pode ser acessível, ou é uma coisa que pode ser construída com parceria de instituição de ensino com empresa. Como é que a gente pode pensar no contexto, então, da aplicação da neurociência para a gente dar um suporte ao marketing das micro e pequenas empresas? Legal, João. Essa é basicamente uma das minhas grandes preocupações enquanto profissional, né? O que acontece? Realmente o que você falou tá
tá perfeito, né? O grande problema dessa questão de a gente conseguir aplicar a neurociência de uma forma mais ampla é justamente que a gente tem hoje muito poucas empresas que fazem isso no Brasil. Em geral, essas empresas, se a gente for ver, elas estão situadas nos grandes centros urbanos. E para não falar que é basicamente em São Paulo, Rio, e não foge muito disso, essa que é a verdade. E aí dentro disso, as empresas que se utilizam dessas ferramentas para entender melhor o seu consumidor, no Brasil hoje, são grandes empresas. Se a gente for olhar grandes empresas ali da indústria, nos mais diversos segmentos ali da economia, são as que estão se beneficiando, na verdade, desse conhecimento que está restrito em poucas empresas de pesquisa, né, que estão fazendo isso. A nossa realidade aqui, né, contudo, é o que você falou, né, contudo, tem dois fatores que podem ajudar. Primeiro, a gente reduzir os custos desses equipamentos, e à medida que a gente falou logo no começo da nossa conversa, né, que é uma área que está crescendo bastante, ou seja, mais pessoas estão entrando em contato com essa área, com esse conhecimento, então não só os equipamentos estão mais acessíveis, mas a mão de obra também está mais especializada, né, então está começando a ficar mais disponível para o mercado. Aqui, especificamente em Passos, que é onde a gente está, não só é possível, mas é um esforço que a gente tem feito muito grande, né, então no nosso laboratório, a gente tem aqui, né, no próprio instituto, a gente faz algumas ações que faz parte ali, não só da lei, mas do nosso esforço mesmo, que é de tentar contribuir de alguma forma com o que a gente faz aqui dentro da instituição com a sociedade, inclusive o setor produtivo, né? Então a gente fez, por exemplo, ano passado, um estudo para uma empresa da indústria de leite, né, aqui de Passos, que a gente é uma indústria aqui da cidade e que a gente fez 3 estudos para eles para ajudar a entender como que a marca deles era percebida no ponto de venda em relação aos concorrentes. Além disso, se ela promocionar a marca, colocar ali, leite é muito sensível a preço, né? Você baixa um pouco ali do preço, as vendas crescem mais, né? Então, o que a gente fez? Se a gente colocar um item promocional ali na gôndola, que o preço está mais barato, quanto que isso vai impactar tanto na percepção da própria marca quanto na dos concorrentes, né? E inclusive um desenho de embalagem que essa marca estava fazendo, a gente também avaliou com rastreamento ocular também, né? Então, e esse ano a gente está tentando colaborar com uma outra empresa do segmento de moda aqui, para a gente ver como que a vitrine dela eventualmente pode ser aprimorada dentro do que ela considera ali como a parte mais importante, né? Seja um vestido, alguma outra coisa assim. E um outro estudo ali que também verifica como que internamente na loja ela pode melhorar ali alguma disposição de alguma roupa que faça com que os clientes que entrem na loja prestem mais atenção e não atrapalhem a vista de outras partes, né? Então, eu acho que é possível, está ficando mais acessível, mais barato, mas ainda hoje eu vejo que é muito importante que essas empresas, ou que as instituições, na verdade, de pesquisa, sejam as universidades, institutos federais, se relacionem, né? Tentem contribuir com essas empresas, porque, de verdade, elas, na grande maioria das vezes, as empresas menores, elas não têm tanto conhecimento do que tem à disposição dela para entender o mercado, para que ela fique mais competitiva. Então, acho que nesse sentido vale a gente, né, que está nas universidades ou na instituição que talvez tenha um domínio talvez um pouco maior disso, de se aproximar e falar assim, olha, a gente consegue te ajudar com isso. Será que a gente consegue fazer alguma parceria nisso, né? Então, vejo como possível e espero que cresça cada vez mais. Você, empresário de Passos e região que está nos ouvindo, né, fica essa dica para você, que nós temos aqui algumas possibilidades a oferecer para ajudar a alavancar o seu negócio. A gente tem empresa júnior, a gente tem laboratórios de neurociência, tem incubadora de empresa. Então, justamente a ideia é fortalecer a questão da interação universidade-empresa, que é uma coisa que no Brasil ainda engatinha, mas a gente precisa reforçar esses laços e cada vez mais criar mais laços. E aí, pegando um gancho na sua fala, essa questão de vocês, por exemplo, modificarem embalagens, executar esses testes para verificar se o consumidor está tendo uma reação positiva ou não, é interessante que a gente pode utilizar a ferramenta também para verificar sites, se a disposição dos produtos no site está de uma maneira que salte os olhos daquele consumidor, está de uma maneira agradável, propriamente a plataforma de aplicativos. E muitas das vezes, um dos pecados que a gente tem, vamos dizer assim,
é a falta de conhecimento do nosso empresário, do nosso empreendedor, que essas ferramentas existem, que estão à disposição dele para que ele possa utilizar e aí conseguir alavancar as vendas, né? No Brasil a gente tem um dado muito ruim, que a maioria das empresas morrem até os 3 primeiros anos, e muitas das vezes por conta também do desconhecimento do empreendedor com relação às ferramentas que ele pode utilizar para alavancar o negócio, para fazer o negócio dele decolar, para vender mais, para reduzir custo, para entender o consumidor, né? No Brasil a gente tem um povo muito criativo, isso é bom, porque do ponto de vista do empreendedorismo a gente consegue ter uma gama muito grande de oferta de produtos e serviços, mas ao mesmo tempo a gente tem um desconhecimento muito grande da utilização das ferramentas e quanto as universidades, institutos federais podem ser parceiras para resolver esses problemas. Muito bacana, muito bacana. Eu já vi, Diogo, algumas críticas quanto à neurociência. Que vão entupir o consumidor de propaganda, que vão influenciar negativamente a compra. O que você acha sobre isso? Esse é um dos pontos mais importantes em relação à neurociência, são essas discussões éticas, né? Até que ponto a neurociência vai estar influenciando o consumidor de uma forma que ele está tomando uma decisão sem necessariamente ter uma consciência de que ele está optando, né? Então, são decisões importantes que a gente precisa levar em consideração, né? Como que eu vejo isso? Primeiro, a gente precisa assegurar isso enquanto cidadão, né? Não estou falando como um profissional, como um publicitário. A gente precisa se assegurar de que as formas que esses dados são coletados, é o que a gente está falando, né? Tenham a permissão dos consumidores. Primeiro ponto é o ponto mais importante, né? Então, já aconteceu, inclusive, de alguns casos aqui no Brasil, né, que nem a gente falou lá, do rastreamento ocular. O que é hoje preciso para você fazer um rastreamento ocular com a tecnologia que está avançando mais? Tem tecnologias específicas e precisas, mas hoje uma câmera de um celular ou de um notebook pode identificar para onde você está olhando na tela. Então isso já é possível, não só é possível, como as empresas já existem ofertando esse tipo de serviço, né? Agora essa questão como que a gente se protege disso? Primeiro, a gente tendo uma legislação e uma aplicação dessa legislação, que envolve o consumidor estar ciente de que esses dados estão sendo coletados e ele aprove isso, né? Então é uma questão super delicada, né? Na ciência, para a gente que está mais voltado à ciência, é muito mais tranquilo. De verdade, a gente tem muito pouco problema com isso, porque na ciência, qualquer estudo que a gente vai fazer, a gente tem que passar por um comitê de ética, são outros pesquisadores que aprovam a pesquisa, que asseguram de que a pesquisa não vai ter nenhum risco. A pessoa que vai participar do estudo, ela assina um documento, a gente explica qual que é o objetivo, né? No mercado já é um pouco mais diferente, então a gente precisa... hoje a LGPD está aí, então foi um instrumento fundamental para a gente atuar de uma forma mais segura, né, no ambiente, e para o consumidor estar mais protegido, né? Eu acho que são pontos importantes por causa disso. Porque pensando do ponto de vista da pesquisa acadêmica, a gente vai conseguir se resguardar pelo comitê de ética, né? Então a gente vai submeter aquela proposta, vai ser avaliado pelo parecerista, o parecerista vai ali corrigir se tiver algum problema, depois vai aprovar e a gente está liberado para fazer aquela pesquisa. Acho que a preocupação maior mesmo é a utilização desses dados do ponto de vista privado, né, nas pesquisas privadas que a gente tem aí. Se uma empresa encomendar, né, um estudo nesse sentido, a gente tem que resguardar também a questão de utilização desses dados, justamente pela Lei Geral de Proteção de Dados, entre outras questões. Embora que a gente precisa entender que são dados altamente valiosos, né, para os nossos estudos, não só para os nossos estudos, mas também para as empresas, que são dados que vão embasar ali o processo de tomada de decisão. Então a gente pode ter a ideia em mente que são dados altamente valiosos para os empreendedores guiarem ali os seus processos de marketing, de vendas, de comercialização, de tudo que pode ser feito com a utilização desses dados. E aí, puxando o gancho nessa discussão, de maneira geral, como que a gente pode resumir a utilização da neurociência para ajudar, então, quem está vendendo e quem está comprando? E aí, se vocês quiserem discutir separadamente, acho que pode ser melhor. Primeiro a gente pensar do lado de quem está vendendo e depois do lado de quem está comprando. Tá, vamos lá. Então, assim, como que a neurociência pode ajudar para quem está
para quem está querendo vender um produto ou serviço, né? Ela pode ajudar a entender, primeiro, como o seu produto é percebido. Esse produto pode ser a sua embalagem, pode ser o seu rótulo, pode ser um aspecto sensorial relacionado ao cheiro, ao tato, né, a própria visão, né, como é que ela está percebendo. Pode ajudar a perceber como que o preço dela está sendo percebido em relação à concorrência, como que a própria marca está sendo percebida em relação à concorrência, ou como a comunicação dela está sendo percebida e avaliada. Ou seja, ela fez uma comunicação ali no TikTok ou no Instagram. Né? Será que as pessoas estão gostando desse conteúdo? Primeiro, estão vendo esse conteúdo? Né? E aí, segundo, se ela viu, para onde que ela olhou? Ela olhou para onde devia olhar? Ela prestou atenção no produto, mas se você perguntar para ela qual que é a marca do seu produto, ela vai saber que é a sua marca que veiculou aquela propaganda? Então, às vezes, acontece muito isso. Ela lembra da propaganda, achou interessante, achou legal, gostou muito, achou engraçado, se divertiu, mas quando você pergunta para ela qual era a marca, ela não lembra. Né? Então, a neurociência pode ajudar a isso, a garantir de que a comunicação tá com um objetivo desejado, né? Tá gerando ou uma emoção positiva, ou interesse, ou atenção. As pessoas estão prestando atenção na marca dela, e aí seja na comunicação, ali numa rede social, seja num site, seja na TV, seja no rádio, né? São alguns exemplos de como ela pode ajudar. Questões de sustentabilidade hoje, então, né? Será que as pessoas estão gostando do apelo sustentável que eu estou dando? Estão gostando do apelo da inclusão à diversidade, né? A gente tem estudos ali com presença de negros na propaganda, ou com presenças de minorias na propaganda. Será que as pessoas estão gostando? De que forma elas estão avaliando? Né? Então são problemas do dia a dia de hoje que as marcas precisam enfrentar, né? E que eventualmente pode ajudar a gente. E nós temos hoje um excesso de informações. É uma chuva de informação na cabeça do consumidor o tempo todo, seja pessoalmente, seja em redes sociais, seja, né, ambiente virtual. E aí, conseguir a atenção do consumidor está cada dia mais difícil. Muitas vezes, uma empresa tem um produto muito bom, um serviço muito bom, mas não consegue chegar no consumidor. E aí, a neurociência entra para ajudar a colaborar com essa mensagem que realmente quer passar. Isso é muito bacana. Exatamente. Né? A questão de atenção para a neurociência é um dos principais pontos que acho que a gente pode ajudar. Né? Então, garantir ou melhorar, né, aspectos de fazer com que o consumidor, o público-alvo, perceba a sua marca, seja numa rede social, seja num site, seja numa gôndola, seja numa vitrine, onde for. E com relação ao lado do consumidor, eu estava pensando o seguinte, até por questões éticas também, eu vejo muita vantagem para o consumidor também, pelo sentido de o consumidor, ele tem os desejos dele, mas em alguns casos ele não encontra aquele produto, aquele serviço que realmente bate com o desejo dele, com a necessidade dele. Então, conseguir com que uma empresa passe a mensagem que ela deseja passar, que mostre seus valores, que mostre seu produto de uma forma bem clara, isso vai ajudar o consumidor também a encontrar o que ele procura. Então, eu vejo vantagem para o consumidor também. Concordo, né? Imagina, o consumidor, ele está ali, seja no mercado, seja no site, né, no aplicativo, ele está querendo alguma solução, ele está querendo uma roupa, ele está querendo um carro, ele está querendo um celular, ele está querendo um notebook, né? E na medida que a gente consegue ajudar ele, na verdade, ajudar as empresas, né, a ter produtos que consigam atender melhor a necessidade dele, né? Então, acontece muitas vezes, né? O consumidor está procurando, aconteceu numa indústria ali de desodorante durante um tempo muito forte, algum tempo atrás, né? Ou seja, antes, desodorante era basicamente voltado para o público feminino, né? E até que uma empresa ali, uma das grandes, né, a gente fala, players do mercado, começou a falar, olha, será que não tem um homem ali que está querendo um desodorante talvez com um cheiro diferente ou um pouquinho mais neutro, né? E aí eles desenvolveram uma linha de produtos voltado para homem, né? E aí, então, não que tenha sido um exemplo com a utilização de neuromarketing na época, não estava disponível, mas é um exemplo claro de como isso pode ser utilizado a ajudar um consumidor que está buscando ali uma solução, mas às vezes nem ele tem clareza do que ele está buscando de fato. Sim. E que isso pode ajudar, né? Sim.
O mais legal dessa discussão, então, é a gente conseguir enxergar essas duas possibilidades da utilização, tanto para quem compra quanto para quem vende. A gente pode perceber o quanto a ciência pode ser utilizada em diferentes perspectivas, trazendo para nós, no cotidiano, resultados positivos. Então, de maneira geral, eu gostaria que vocês fizessem agora, então, um resumo sobre a neurociência, a utilização dela e o que a gente pode ter de prognóstico para o futuro. Creio eu que a tendência é nós termos uma popularização dessa utilização, até mesmo por conta da diminuição dos custos envolvidos na compra de equipamento, na quantidade de... Cada vez mais nós vamos ter cientistas com maior treinamento na área para poder utilizar as técnicas. Então, o que vocês podem trazer para a gente como prognósticos futuros dessa utilização, não somente no marketing, mas de maneira geral nas organizações como um todo? Legal, João. Olha, o que eu acho importante? Um primeiro ponto, acho que a gente não teve tempo de discutir, que acabou aparecendo, que eu acho muito importante. Eu acho que vale destacar aqui. É que, em geral, as pessoas, quando não conhecem muito da área, ouvem falar neurociência do consumo, neuromarketing, ela acha assim, nossa, isso é muito legal, isso é mega poderoso. Então, as pessoas, em geral, tendem a superestimar o poder da neurociência nas pessoas, né? E uma das coisas que a gente viu ali, estudando ao longo do tempo, é que a neurociência não vai resolver todos os problemas do mundo, e nem das empresas, das organizações, e nem dos clientes, né? Então, se tem alguns resultados que eu acho que ainda a gente pode falar com um pouquinho mais de certeza nesses anos, é que a neurociência não vem para resolver todos os problemas do mundo, nem das empresas, nem das pessoas, dos clientes, mas ela vem como um complemento às formas que a gente já tem de entender as pessoas, que são as pesquisas tradicionais, seja uma pesquisa ali mais numérica, que a gente chama de quantitativa, seja mais qualitativa, ali que a gente vai percebendo umas nuances de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, eu acho que a neurociência vem para ajudar o mercado dentro daquilo que ele já se desenvolveu durante muitos anos e que as pesquisas estão ali para ajudar nessa questão. Acontece que a neurociência pode ajudar algumas questões que as metodologias atuais não são tão boas, talvez, em alguns pontos. Por exemplo, emoções, né? A gente fala, as pessoas não são muito boas em expressar emoções, é verdade, né? E aí, como que as metodologias tradicionais resolvem isso? Você vai perguntar para ela, você gostou dessa embalagem? Você gostou dessa propaganda? Eventualmente ela pode falar, mas será que a neurociência pode ajudar a gente de uma forma um pouco mais objetiva a quantificar isso? Eu acho que sim, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Então, ela não vem para resolver todos os problemas, ela vem para ajudar, tá? E do ponto de vista ali de como isso vai se difundir, eu acho que do ponto de vista de tecnologia vai ficar cada vez mais acessível, realmente, né? E mais barato. As pessoas estudando um pouco mais disso vai atrair mais a atenção das empresas, não interessa o tamanho delas. O que eu torço é que as pequenas empresas se beneficiem disso. Um medo, na verdade, que eu tenho é que grandes empresas, né, que a gente chama as Big Techs, Apple, Microsoft, Google, né, Amazon, eventualmente possam se utilizar desses dados que a gente chama biométricos, né? Então, hoje a gente já tem essas coletas em relógios que estão pegando a sua frequência cardíaca, a variabilidade de frequência cardíaca, já tem relógios de grandes marcas que estão, inclusive, avaliando essa questão que a gente falou das microvariações de suor na pele, para saber se você está ansioso, se você, né, seus estados emocionais. Então, uma preocupação, eventualmente, é que esses dados, de uma forma grande, fiquem concentrados na mão de poucas empresas, e aí, eventualmente, pode... e aí aquela questão, né, que o dado está concentrado em poucas empresas e as consequências que isso pode gerar, né? É uma preocupação que eu vejo para o futuro. Até porque, quando a gente compra um smartphone e vai fazendo contas nas redes sociais, nós estamos cedendo todos os nossos dados ali para eles, né? E eles têm acesso a onde nós estamos, as fotos que nós compartilhamos, vídeos, até mesmo hoje, como a gente faz praticamente todas as transações bancárias pelo celular, esses dados são altamente sensíveis e estão concentrados num único aparelho que nós temos ali e não vivemos mais sem a presença dele, né? Perfeito, então. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês nesse episódio de hoje e demais relatar que foi uma experiência muito rica para que a gente tenha a compreensão de que é a neurociência, de como que ela pode ser utilizada
no contexto de marketing e também no contexto de gestão. E espero que a gente depois grave outros episódios para discutir outras temáticas com relação à comunicação, com relação à publicidade e à propaganda, porque eu entendo que também é uma ciência que cabe a gente trazer aqui para discutir, para executar a popularização da ciência. No mais, gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes, pedir para que vocês compartilhem esse episódio e todos os outros que nós já temos gravados, curtam, marquem seus amigos, ajudem a compartilhar também o nosso Instagram, @eixostech, que está disponível para vocês, e que nós estamos em diferentes plataformas, como Spotify, Google Podcasts e YouTube. Obrigado, pessoal, e até a próxima.